Olá pessoal, meu nome é Pablo. Eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Explorando a Resiliência da Fulana Brasilense, Recuperação da Atividade Fotossintética após a hidratação. Para adentrar nesse assunto, vamos falar de um tema bastante recorrente nos dias atuais, que é as mudanças climáticas. Né? A gente sabe que a mudança climática ela leva ali ao aumento da temperatura, à escassez de água, e se a gente não fizer nada agora, quando vamos fazer? Né? A gente não tem um plano B, não temos um planeta B. Bom, então a partir disso a gente começa a olhar para organismos para buscar formas de mitigar essa situação que provavelmente será algo recorrente futuramente e que já está sendo recorrente. Bom, então a partir disso a gente olha para as briófitas, que são divididas em três filos, que são o filo briófita, marcantiófita, anthocerotófita, e temos algumas características interessantes. Vale lembrar que as briófitas elas sobrevivem em diferentes condições ambientais, e não somente em locais com umidade alta, por exemplo, perto de cachoeira, apesar que elas necessitam da água para sua reprodução. Mas elas também podem ser encontradas em locais com baixa presença de água e até mesmo altas temperaturas e altos níveis de luz. E além disso, também, as brotas são consideradas o segundo maior grupo de embriófitos no Brasil, o que vale levar ali temos uma grande diversidade de espécies que para serem estudadas. Então, a partir disso, quando olhamos algumas características das briófitas e suas relações ambientais, a gente vê, por exemplo, na questão do excesso de luz, duas características muito interessantes. A presença do ápice hialino em algumas plantas, como, por exemplo, o gênero Campylopus, a sua coloração mais avermelhada, que pode estar presente ali também no gênero Sphagnum ou nas frulâneas. Né? Além disso, ela também tem suas características para a escassez de água, que é a presença da poicloidria. O que seria isso? Quando ela está seca, ela mantém seu metabolismo quase nulo, mas quando ela está na presença de água, ela ali abre seus fidídeos, né, e começa ali seu metabolismo mais presente, né, considerando ele até mesmo como uma planta da ressurreição. Mas onde que a gente encontra, né, essas características, essas briófitas? Então a gente olha para as cangas, no local onde temos alta radiação solar, baixa umidade, com ventos fortes, e ali a gente tem presença de algumas espécies. E a espécie desse estudo é a Frulania brasiliense. Né? Então a gente tem que fazer algumas perguntas. Né? As briófitas elas podem guardar segredos para mitigar as mudanças climáticas? Será? Mas como elas se comportam? Então a gente tem que entender qual é o comportamento dessas espécies nesses locais. Então, a partir disso, a gente buscou investigar a recuperação da atividade fotossintética da hepática Fulana brasiliense em áreas de menor e maior índice de umidade de luz. Então, a partir disso, a gente fez a coleta no Monumento Natural da Serra da Calçada, mais específico nas Cangas. Coletamos ali 3 amostras de área exposta, 3 amostras de áreas sombreadas, com uma área de 10 centímetros quadrados, com uma distância de 2 metros umas da outra. A partir disso, a gente preparou o material para experimento. O primeiro passo foi fazer sua triagem e lavar em água corrente usando uma cuba ultrassônica. Depois, deixamos essas amostras sendo acondicionadas e secando na placa de Petri. E o terceiro passo, preparar elas para diferentes níveis de umidade e separar elas em diferentes ambientes que elas foram coletadas, com área exposta e áreas sombreadas. A partir disso, a gente fez a análise da fluorescência utilizando o fluorômetro, analisando dois parâmetros, a recuperação do rendimento quântico, potencial FV/FM, e analisando a saturação do fotossistema 2 sobre diferentes intensidades luminosas. A partir disso, a gente obteve alguns resultados interessantes. Primeiro, quando a gente olhar para a investigação do FV/FM, a gente consegue observar que a gente conseguiu ver diferenças significativas em relação à umidade. Quando a gente olha para o tempo 0, o tempo 30 e o tempo 60. Lembrando que o tempo 0 é quando ela está seca. E a gente vê a diferença significativa em relação aos outros tempos. Mas a gente não consegue observar essa diferença significativa em relação ao ambiente, área exposta e área sombreada. Quando a gente analisa a investigação da saturação do fotossistema 2, a gente também consegue observar essa característica da umidade. Quando ela está no tempo zero, ela não tem nenhum tipo de resposta em diferentes níveis de radiação. Mas quando ela está no tempo de 30 minutos ou 60 minutos umedecido, a gente consegue observar ali quando ela chega a partir de 1000 micromols, ela já chega no seu nível de saturação. Então, o que a gente conclui com isso? Né? Que as suas características policloídricas, né, ela reduz ali a atividade da fluorescência da clorofila. A gente não conseguiu observar essa diferença do seu metabolismo fotossintético em área sombreada e área exposta, mas sim em relação à questão da umidade, quando ela está totalmente seca ou quando ela está totalmente úmida, reforçando a sua característica policloídrica. Gostaria de agradecer a todos que participaram desse trabalho. Para qualquer dúvida, pode contactar no e-mail. Muito obrigado.